Tiago Cortez, ou Descortez. Isso. Sociólogo? Sociólogo, isso. Ex-esquerdista, né? Como ele falou hoje, como você falou hoje aqui no plenário, né? Nessa cruzada pela anistia. Exatamente. Tive minha cota na adolescência, na juventude, mas graças a Deus me livrei disso bem rapidamente. É uma mente brilhante, mente inteligente. O que você me disse da cruzada de hoje de São Bernardo aqui, os testemunhos do pessoal? Olha, foi muito forte, né? Quem estava aqui sabe, ouviu, foram testemunhos muito fortes mesmo. O clima no ar é um clima diferente, pesado, mas é importante. É quase que um clamor popular para que a gente não desista. E é uma forma de um encorajar o outro, né? Para não desistir, como disse o Caivan. É uma construção, é um processo. Não vai vir de graça, não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir sim reverter essa injustiça. Tenho certeza disso. Se Deus quiser, né? Amém. Obrigada, viu? Obrigado, Silvia. Parabéns pelo trabalho. 40 no incêndio do hashtag. Então eu vejo exatamente a mesma coisa que o mesmo aconteceu no Capitólio, um pouco antes do que aconteceu em Brasília. Então eu vejo vocês como vítimas de algo que a gente ainda vai descobrir as ramificações do que aconteceu. Eu também tive contato com pessoas que estavam em Brasília que diziam que não tinha polícia militar no momento, estava desguarnecida a Praça dos Três Poderes, estava muito esquisito o clima em Brasília, né? Vocês que estavam lá, eu parabenizo o Caivan por ter idealizado e está levando isso para todas as cidades. Acredito que em breve, logo depois do Carnaval, a gente vai ter na Câmara de São Paulo a cruzada da anistia através da vereadora Sonaira. Eu quero parabenizar aqui o Luiz Felipe Orleans, nosso deputado federal, Nina Braga, vereadora, Sonaira, Caivan, doutora Cláudia, porque no Brasil de hoje não é fácil, não é simples você se posicionar diante dos abusos do STF, da perseguição que a gente vem sofrendo. Tem muitos políticos, muitas lideranças que nesses momentos ficam com meias palavras, existem certas hesitações, vacilos, e aqui tem uma bancada formada por pessoas corajosas que estão se posicionando, que estão dizendo que sim, houve perseguição, houve injustiça, está havendo injustiça, né? Aqui o caso da Iraci, da Vildete, da Francisca, que ainda estão sendo injustiçados, muitos de vocês que ainda respondem a processos que nem deveriam ter sido abertos. É uma situação absurda. Eu lembro da primeira fala aqui, falando um pouco da construção política que tem que ser feita em prol da anistia. É uma coisa complexa, né, que não é uma pastelaria, a gente tem que fazer uma construção enorme a nível nacional. Eu imagino como é em Brasília, com o deputado Luiz Felipe Orleans, mas assim, algo que a gente precisa também considerar, além da própria anistia, como esse sistema político ficou escancarado para a gente, que nós não temos o controle sobre Brasília, a gente não tem o controle sobre o Senado, não temos o controle sobre a Câmara dos Deputados. Isso é muito ruim para a gente, não só nesse caso da anistia, mas em outros casos. Então eu vou dar um exemplo muito claro aqui do que a gente está vivendo. A anistia, a promessa era que a pauta seria colocada em pauta muito em breve, não foi colocada. A gente está vendo semanalmente, mensalmente, os recuos do Hugo Mota, os recuos do Alcolumbre, e é uma coisa que me entristece e me deixa muito indignado, porque assim, nós estamos em São Paulo. São Paulo é responsável por 31% do PIB nacional. Em termos de proporcionalidade e demografia, é o maior estado do Brasil. E a gente vê uma Câmara dos Deputados presidida pelo Hugo Mota, do Amapá. A gente vê um Senado Federal presidido por Alcolumbre, da Paraíba. Com todo o respeito que eu tenho pelo povo do Amapá, da Paraíba, mas assim, é muito desproporcional, né? A gente precisa realmente de uma reforma política profunda para corrigir isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Amapá, se a gente for usar o critério de representação, de peso político, o Amapá tem 800 mil habitantes. O estado inteiro do Amapá tem 800 mil habitantes. Vocês sabem um lugar aqui em São Paulo que tem mais habitantes do que o Amapá? É essa cidade, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é maior do que todo o estado do Amapá, né? E se a gente for pensar em termos de contribuição do PIB nacional, São Paulo, como eu já disse, dá 30% do PIB nacional. A Paraíba, do senhor Alcolumbre, dá 4%. O Amapá, do senhor Hugo Mota, dá 0,2%. Tem que arredondar para chegar em 2%. Olha, se o Amapá, se Deus o livre, o estado do Amapá deixar de existir amanhã, vai ser muito difícil para o resto do Brasil sentir alguma diferença. Vai ser muito difícil para o resto do Brasil entender que
perdemos o glorioso estado do Amapá, perdemos a Paraíba. Então, a reforma política que a gente tem que pensar, o novo pacto federativo que a gente tem que pensar, é para devolver protagonismo para os estados que de fato sustentam esse país, que somos nós. São Paulo que tem que conduzir, como diz o nosso lema da cidade de São Paulo. Nós não somos conduzidos, nós conduzimos. Se o estado de São Paulo estivesse à frente do Congresso Nacional, estivesse à frente do Senado, estivesse à frente da Câmara dos Deputados, a gente já teria resolvido essa questão da anistia. Eu tenho certeza que pelo menos em pauta já teria entrado. Porque nós somos um estado que sempre esteve presente nos momentos de emergência desse país. Em 1924, 1932, 1989, São Paulo sempre esteve na linha de frente para defender a liberdade e a Constituição. E é muito triste, como muitos de vocês sabem, eu tenho uma origem de militância na esquerda quando eu era jovem, movimento estudantil, etc. Como diz o Nelson Rodrigues, quando eu era jovem idiota, eu era jovem idiota. Mas eu fico muito indignado quando eu vejo hoje antigos colegas, né, pessoas que eu antes admirava, que não defendem que hoje uma pessoa como a Débora Rodrigues tem que ser liberada. Nem tornozeleira aquela mulher precisa ter, porque ela usou um batom numa estátua. É absurdo que ela está sofrendo. Enquanto o André do Rap sai pela porta da frente da delegacia. Isso é absurdo. E essas pessoas na esquerda, que antes eu admirava, que antes eu achava que, pô, elas estão defendendo o Vocaro, elas estão defendendo o ministro do STF. A gente está no Brasil do mundo invertido, que a esquerda defende banqueiro, ministro do STF, autoempresariado. É essa elite que manda na esquerda no Brasil hoje. Né? Quem está defendendo os interesses populares são as pessoas que estão aqui. Então é isso, basicamente, além da anistia, né, deputado, Sonaira, Nina, a gente tem uma tarefa muito grande do nosso lado, que é um novo pacto federativo, uma reforma política profunda que nos devolva o protagonismo que nos é devido. Não, a gente não pode admitir ficar refém de Alcolumbre e Hugo Mota. Não podemos ficar refém de cacique de estado nanico irrelevante como o Amapá. Isso é absurdo, isso tem que ser corrigido em nome do bem-estar do povo brasileiro e dos presos políticos do 8 de janeiro. Tá bom? Muito obrigado.